Olá, estou aqui em mais um para falar de lei, hoje recebendo uma amiga especial que veio falar para a gente um pouco sobre como os cuidados paliativos em tempos de pandemia. Eu recebo a Patrícia Gadelha, assistente social, 15 anos como assistente social, atuando na área da saúde, especialista em gerontologia e especialista em cuidados paliativos. Patrícia, muito obrigada, viu, por ter recebido a gente aqui pelas vias da internet para conversar um pouco. Eu sei que a gente está num momento muito delicado, quem trabalha na saúde, quem trabalha na assistência, quem está na linha de frente, está enfrentando mil obstáculos. Eu começo sempre, Patrícia, perguntando como é que você está, como é que é enfrentar esse desafio aí. Saiu, inclusive, uma pesquisa ontem dizendo quantos profissionais ficam temerosos de contrair Covid, de trazer o Covid para dentro de casa. Como é que você está enfrentando isso aí, minha amiga? Oi, Eri, prazer. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar falando aqui um pouco da nossa experiência, né? Então, como você falou, assim, todo mundo teve suas vidas alteradas, suas rotinas alteradas, né? E aí, como é que eu estou? Assim, primeiro vem aquele impacto, né, de você achar como é que vão ser as coisas e daqui para frente, quais são os cuidados, e o temor, né, dessa doença e tal, como é que a gente vai se cuidar. E aí, assim, eu trabalho numa equipe muito coesa, que a gente está sempre se ajudando, sempre se comunicando, né, e aí a gente está sempre buscando alinhar essas informações, compartilhando para sempre essa perspectiva de estar se ajudando. Então, assim, buscando tomar todos os cuidados que se recomendam, né? Então, assim, eu procuro ser muito cuidadosa dentro do hospital, fora dele, porque eu vejo assim, eu como profissional de saúde, eu me sinto mais responsável por isso, né? E então eu acho que pelas atitudes, principalmente, vão lhe ajudar o exemplo ele fala muito, né? Então eu tenho esse cuidado. Então mudou muito tudo, assim, desde a questão, por exemplo, eu adoro salto. Então, foi a primeira coisa que eu eliminei. Foi o salto, apesar da gente trabalhar muito em pé, mas eu uso aquela meia de compressão e tal, e adoro o salto. Então, tirei o salto de boa, assim, eu tenho que se adequar. Adaptações, né? Sofro, não. Vai se adaptando. Adaptação, vamos lá. Já estou amando o tênis, então não sei nem como é que vai ser. Outro dia eu tive que calçar, fiz um calo no pé, mas tudo bem. Então, assim, a roupa, né, que a gente passou a usar a roupa do hospital, né, o pijaminha do hospital. Pijama, né, o famoso pijama, eles disponibilizaram. Então, você tem a roupa do deslocamento da sua casa até o ambiente de trabalho, o calçado também do deslocamento, e lá você muda tudo isso. E na saída do hospital você retoma isso e sempre com a higiene das mãos, eu estou muito cuidadosa com isso. Aí eu tenho o calçado de sair do hospital até o carro, o calçado de sair do carro e chegar até o apartamento, né? Porque 3 calçados para uma rotina de trabalho. 3 calçados, né? E aquelas roupas mesmo do deslocamento, embora seja só deslocamento, mas você tem que higienizar também. E a questão de lavar cabelo todo dia. Eu tenho uma coisa que me ajuda. Eu estou sozinha no apartamento, né? Então, mas mesmo assim, eu tiro, o chinelo fica fora, que eu venho da rua, diretamente lavo as mãos, para o banho, eu tenho só uma gatinha, então, mas mesmo assim, tomo todos esses cuidados de higienizar, supermercado e tudo, então, é assim. Isso aí eu vejo que nem é tão difícil, é mais uma questão de hábito, de você se educar. O mais difícil é o que vem, é o estresse, né? Você cuidar do seu emocional, né? Da sua saúde mental, né? De você buscar sempre o seu equilíbrio diante das dificuldades, né? Patrícia, porque a pandemia... Já que tu tocou nesse assunto de saúde mental, eu tô aqui tu falando e eu me perguntando, porque tu já trabalha numa área que exige muito da saúde mental. A saúde exige demais, né? Eu até digo que o adicional de salubridade na saúde, ele era para ser grau máximo para todos da equipe, porque a saúde mental se desgasta muito, deixa insalubre também a saúde mental, não só o risco biológico, já é um risco imenso
que se corre. Mas eu fico pensando, quem trabalha com cuidado paliativo, sabe? E eu queria até que tu aproveitasse para explicar às pessoas o que é cuidado paliativo. A gente está no YouTube e nós temos grandes... aparece muita gente para assistir, estudante, pessoas graduadas, pessoas pós-doutoras, um mix, né? Mas explicasse o que é cuidado paliativo. Eu até estava te contando aqui em off que tive uma tia que faleceu em casa, que ficou no cuidado paliativo por um bom tempo, e eu sei o quanto foi dolorido, sofrido, e, meu Deus, só de lembrar eu fiquei emocionada, para todos nós. E eu imagino que o profissional que atua nessa área, eu não falo nem agora em pandemia, eu falo só em termos gerais, né? Eu até pergunto depois da pandemia. Sim. Em termos gerais, houve um abalo muito forte, né? Me diz uma coisa, primeiro, o que é esse cuidado paliativo e como isso atinge, assim, ao profissional? Bom, então, assim, o cuidado paliativo é uma área de atuação na saúde, reconhecida mundialmente, que, como todo cuidado em saúde, ele é baseado em evidência científica, né? Então, ele traz uma abordagem multidimensional, né? Desde os aspectos físicos, aí entrando os aspectos emocionais, sociais e espirituais. Então, pela primeira vez, a espiritualidade entra no conceito de cuidado em saúde. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, né? Então, traz como foco principal o cuidado diante daquele paciente que tem uma doença ameaçadora de vida, né? Então, ele pode ser abordado já pela equipe de cuidados paliativos a partir do momento do diagnóstico. Se ele tem um diagnóstico de doença ameaçadora de vida, a equipe de cuidado paliativo ela já pode ser acionada e caminhar em paralelo às terapias curativas que ainda estejam sendo propostas, né? E aí a gente vai acompanhando essa evolução. Se a gente está diante de uma perspectiva curativa, o cuidado paliativo ele vai, vamos dizer assim, saindo um pouco de cena, vai saindo de cena, mas à medida que, se ele não responde às terapias curativas, o cuidado paliativo ele vai se ampliando, né? Porque o foco não está na doença, o foco está na pessoa. Então, existem os diversos sintomas que precisam ser controlados diante de uma doença que não tem cura, né? Então, existem os sintomas físicos, que precisa que o médico e o enfermeiro estejam ali junto, os sintomas sociais, e aí a gente trabalha muito junto com essa família, né? Então, é sempre a família e o paciente junto, porque de alguma forma a família adoece junto. Os sintomas emocionais e os sintomas espirituais também, que a gente procura fortalecer. Então, de uma maneira geral, é isso que se fala sobre cuidado paliativo, né? Para a nossa realidade ainda é pouco conhecido, mas nós já temos aqui, a nível de Nordeste, Ceará, diversos serviços com profissionais com formação em cuidados paliativos, tá? Patrícia, me diz uma coisa, você está na rede privada e deve ter uma equipe montada, muito estruturada. Me diga uma coisa, dentro desse sistema, a assistente social, no cuidado paliativo em geral, genericamente, né? Sim, a assistente social faz o quê? Essa ligação da família com benefícios, com uma série de serviços de encaminhamento, só para deixar para quem está assistindo a gente assim bem elucidado. Sim, sim. Na realidade do serviço que eu trabalho, dentro do hospital que eu trabalho, a gente faz muito essa mediação junto da família e paciente com a equipe, né? Sim. Levando de início a história desse paciente, quem é esse paciente, a sua biografia, em que contexto ele está inserido, qual é essa dinâmica, né? Quem é a figura do responsável, quem é que assume os cuidados diretamente, que tipo de dificuldades ele está tendo, seja em relação ao plano de saúde, seja em relação a algum benefício, seja do seu processo de curatela, diante de um processo de adoecimento mais avançado. Essencial. Né? Então, o benefício do INSS, etc. Então, existe uma série de situações que a gente precisa olhar, atuar, mediar, encaminhar essa família, esse paciente. E a gente caminha junto durante todo o processo, desde a admissão, né, na nossa rotina, o serviço social chega primeiro, né, para conhecer
esse paciente, a sua biografia, a sua história, e segue no acompanhamento com os demais membros da equipe, seja num desfecho de alta, ou seja num desfecho de falecimento, né, de óbito. E eu fico imaginando aqui, quem está quem é encaminhado aos cuidados paliativos está com um adoecimento grave, não é isso? Se eu entendi corretamente, está com um adoecimento grave. Não sabemos se vai conseguir uma alta ou se o resultado será outro, que não sabemos. Mas imagino eu que a pessoa esteja numa situação delicada de saúde e que num momento desse, com o Covid-19, o coronavírus cruel como ele é, se uma pessoa dessa que está em cuidado paliativo, Deus o livre e guarde, adquirir coronavírus, seria um grupo de risco, muito risco mesmo, né? Me diga uma coisa, mudou então? É porque a gente até está conversando aqui em off, eu dizendo, olha, está todo mundo tendo que reestruturar habilidades, reformatar habilidades ali para o novo cotidiano. Claro que eu sei que a base ética, política, estrutural, de competência, de habilidade é a mesma, sempre, né? Agora, o que se está tendo que adequar é a política pública. Como eu vou fazer aqui, eu até conversando com a Patrícia, e trago para vocês também, a gente estava conversando com ele, o acompanhamento em hospital. O Estatuto do Idoso é claro, o idoso tem direito a acompanhante. Chegou a pandemia, o idoso tem direito a acompanhante, mas se o idoso tiver coronavírus e o único acompanhante dele for também uma pessoa idosa, é o idoso e a esposa idosa, vai poder deixar ela acompanhando alguém com coronavírus? O Ministério Público já se posicionou e disse que não. Isso não quer dizer que vai suprimir direitos, vai só readequar, né? Que ele coloca um tablet para falar com a pessoa, cria outras estratégias para o direito continuar sendo efetivado. Vocês que estão aí com o pessoal que está numa situação fragilizada de saúde, quais são as estratégias? Como é que eu estou conseguindo atuar com o pessoal do paliativo em plena pandemia? Me ajuda. É complicado mesmo, mas assim, como é que acontece? Em algumas situações, o paciente, por exemplo, o idoso, que sai da UTI ou que mesmo não vem aí para a UTI, atendido na emergência e sobe para o quarto, é avaliado pela equipe de enfermagem a necessidade do acompanhante. Assim, mesmo ele sendo idoso, justamente nessa questão da adequação, porque é muito importante haver esse controle no fluxo de entrada, no trânsito de pessoas dentro do hospital. Então, quanto menos a gente tiver esse trânsito de pessoas, né, a gente diminui aí o risco da propagação do vírus. Então, era analisado caso a caso, paciente a paciente, se ele tem condições de ficar sozinho ou se realmente ele precisa do acompanhante. E aí, de fato, a gente se deparou muito com as situações de que o cuidador é a irmã idosa também, né? Aí o paciente fica só realmente mais, aí exige mais da equipe de enfermagem uma atenção maior, né, desse paciente estar ali sozinho, mas você tenta mobilizar outras pessoas para ver a possibilidade, né, de estar ali, não necessariamente alguém da família, mas alguém de confiança da família, ou se essa família tiver condição de pagar um cuidador. Ouvi muito das famílias, mesmo pagando, as pessoas não querendo ir até o hospital, né, pelo medo da contaminação do vírus. Então, vem sendo avaliado caso a caso, né? Então, aí o tablet a gente tem utilizado muito. Nossa, tem sido uma ferramenta, assim, maravilhosa. Eu digo assim, meu Deus, o que seria de nós e dos pacientes e das famílias sem esses recursos, né? Ficaria tudo mais complicado. A gente está usando muito nas UTIs também, enfim. Na questão da criança e do adolescente, o hospital, no momento em que foi decreto, né, que houve o decreto de calamidade pública, a pandemia e tal, as crianças e adolescentes elas foram transferidas para um outro hospital, né, justo para que não tivesse, para minimizar esse risco, né, e o hospital disponibilizar mais leitos, que foi justamente o que aconteceu, uma demanda muito grande e não faltar leitos e equipamentos para esses pacientes, já que houve a possibilidade da transferência sem que ninguém fosse prejudicado por isso, né?
para a gente nem descer para a realidade do hospital em si, né? Até porque a gente sabe que na rede privada tem uma agilidade maior, não precisa fazer licitação, né? Não tem essa burocracia tanto que a gente tem na iniciativa pública e acaba sendo ágil mesmo. Agora, então, com a pandemia, com essas pessoas do paliativo, esse pessoal, tem um pessoal que está em casa, né? Que está em paliativo em casa, e o pessoal que está estrategicamente. O tablet é o melhor meio de comunicação, que está conseguindo fazer aí. E essa equipe é multiprofissional. Eu tenho um assistente social, um médico que fazem esse rodízio, ou se tem uma reunião. Eu sempre fico imaginando, sabe? O meu médico, semana passada, eu falando com ele, fiz uma consulta, e a gente usou internet. Olha que coisa moderna, meu Deus. Conheci telefone, celular, eu já tinha 16 anos e já estou fazendo a consulta pela internet. E ele me dizia assim, não, eu vou levar o teu exame para a equipe analisar. Eu digo, gente, que coisa chique. Tem uma equipe, né? Eu fiquei assim me sentindo, nossa, tem uma equipe. Então, eu fico perguntando, e no cuidado paliativo, é uma equipe multiprofissional, nesse tempo de pandemia, essa equipe multiprofissional está chegando como, assim, em quem está lá dentro de casa, quem está no hospital eu entendi, né? Está tentando manter o vínculo, fortalecer o vínculo com quem está em casa. E aquele pessoa que está em casa? Isso. Bom, o que está em casa, assim, é otimizado também, né? A equipe é multiprofissional, médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, nutricionista, enfim, todos esses profissionais. Então, por exemplo, no serviço social, muitas colegas, boa parte das colegas desse grupo da assistência domiciliar fez home office, certo? Então, assim, né? Então, permitindo que os processos dessem seguimento, orientando as famílias, porque na base, na unidade, ficou o mínimo de profissionais para que a coisa também acontecesse, chegasse até a casa do paciente. Então, para você ter um ambiente mais limpo, vamos dizer assim, foi realizado o home office. Então, se trabalhou com o mínimo de pessoas na base e as demais, aquelas que fossem possível, trabalhando em casa, né? Então, para otimizar e para que houvesse uma continuidade, né, no serviço, para que eles não houvesse um prejuízo mínimo, né? Sim. Até porque teve o problema da baixa também de profissionais, né? Os profissionais também acabam se contaminando, porque estão ali na linha de frente, né? Então, e tem que ter o cuidado para o profissional não funcionar como o vetor que leva o vírus para um lado e para o outro, né? Entra numa casa, vai na outra casa. Exatamente. Então, assim, é um cenário muito complexo, né? De que as situações mudam e você precisa modificar aquela estratégia que antes estava dando certo, nesse momento não está dando certo, e a comunicação muito alinhada, e para que não houvesse uma quebra, ou que essa quebra fosse a mínima possível, né? Nesse sentido. Ô, Patrícia, eu tenho que te agradecer muito, viu? Assim, elucidou muita coisa para todos nós. Tenho certeza que estão aqui assistindo. Vou pedir para o pessoal comentar aqui. Eu te levo as impressões dos comentários também. Mas, para finalizar, queria muito que você deixasse um recado para todos nós. Você, quem está na linha de frente, está aí passando por... As dificuldades sempre foram gigantes, né? Quem trabalha na saúde, na assistência, nas políticas públicas, sabe que os desafios sempre foram imensos, imensos. Mas... esses desafios imensos, encontrou ainda mais uma pedra no caminho, uma pedra gigante, terrível, que eu tô louca com essa vacina chegue, produzida, né? E chegue a todos nós com um governo aí temerário, né? Que piora tudo na nossa vida. Além de tudo, ainda tem isso. Além de tudo, ainda tem isso. Além do coronavírus, ainda tem esses despautérios. Ainda tem um governo que não tem caminho, não pega na mão para caminhar junto. Me diga uma coisa, deixa aí uma mensagem final para suas colegas assistentes sociais, também estão na linha de frente, e eu lhe agradeço muito, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, assim, o que eu posso dizer, assim, a gente escuta muito as pessoas falarem que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa pandemia, né? Assim, eu também acho. Mas para aqueles que se abrirem para isso, né? Assim, eu acho que a pandemia veio para mostrar muitas coisas que a gente pode melhorar, que a gente tem caminhos para melhorar, né? Mas a luta, ela vai continuar. A gente vai precisar continuar lutando
por isso, pelas coisas que a gente acredita, até com mais veemência, porque a gente viu o quanto que a gente sofre nas nossas fragilidades, né? Em todos os campos. Então, eu digo assim, tá, vamos mudar, não vamos mais ser os mesmos, né? Mas vamos continuar nessa luta. Então, o que eu digo para as minhas colegas é o seguinte, que eu acho que esse é o caminho. Assim, eu sou muito fã do serviço social, sou suspeita para falar, mas assim, eu acho que, linda, apesar mesmo, linda. Exatamente muito necessária, né, em todas as áreas, é muito importante, a gente faz a diferença sim. E assim, a luta é para dizer que as políticas públicas elas precisam sim serem fortalecidas, né? Quantas vidas se perderam, quantas pessoas sofreram diante de uma pandemia, que se tivéssemos um olhar diferenciado sobre as políticas públicas, seria diferente, né? A gente teria desfechos diferentes, teríamos enfrentado com menos dificuldades. Verdade. O SUS é importante, o SUS é importantíssimo, gente. Olha só, né, mesmo com as suas deficiências, mesmo com todas as suas dificuldades, a gente vê que ainda consegue alguma coisa. Então, assim, é para a gente não desanimar. Pelo contrário, é para que a gente ganhe ânimo, né? A gente um dia está mais fragilizado, mas no outro dia a gente sacode a poeira e diz, não, verdade. Vou aqui dar as mãos, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Porque eu sou muito fã também do trabalho interdisciplinar. Eu sempre gostei, sempre trabalhei, toda essa minha caminhada foi uma caminhada trabalhando junto, com esse olhar ampliado sobre o nosso cliente, sobre o nosso usuário. Então, assim, a minha mensagem que eu quero deixar aqui é de otimismo, que eu acho que a gente tem muito gás, que a gente tem muita energia, que a gente tem muito conhecimento e que a gente faz toda a diferença, sim, na vida das pessoas. Ai, e o nosso dever é esse, Patrícia, fazer o diagnóstico e olhar com esperança, do verbo esperançar, de continuar na luta sempre. Ei, muito obrigada, viu? Beijo eu que grande. agradeço, Eri. Beijo. Tchau. Espero ter contribuído. Tchau. Muito. Tchau.